Jesus, o caminho para chegar a Deus. É um tema analisado por Haroldo Dutra Dias, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta especial fase que atravessamos, recorramos a Jesus, rogando que nos ampare, nos proteja em todos os momentos da nossa vida e que interceda junto de Deus por todos nós. E relembrando o Livro dos Espíritos, a questão 625, corrijo, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus é a resposta. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. E recordando o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, fala-nos do papel de Jesus, que não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, porque a autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. E no Evangelho, também, segundo o Espiritismo, diz-nos o seguinte: Ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. E vem-nos ensinar o caminho que a esse reino conduz. E vem-nos ensinar os meios de nos podermos reconciliar com Deus. Portanto, Jesus é o representante de Deus na terra. E ouçamos então o que Haroldo Dutra Dias nos tem para dizer. No trato com o Evangelho, nós extrairmos um versículo do seu contexto e o interpretarmos. Não há nenhum problema nisso, pode continuar fazendo, não se sinta culpado. Mas é bom, regularmente, voltar com o versículo para o lugar de origem dele, para que nós não nos afastemos demasiado do contexto. Qual foi o contexto em que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida? Eu vou contar um pouco dessa história. E começo pelo Evangelho de João. O Evangelho de João trabalha o tempo todo, com alguns conceitos básicos. O primeiro deles é: Deus é invisível e não pode ser percebido pelos sentidos humanos. Isso está dito no capítulo 1. Ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Se você tiver conversado com Deus ou visto Ele nos últimos dias, nós temos o Alberto Almeida, que é médico, especializado em terapia. Temos o Sérgio Lopes, que é psiquiatra também. Temos o Rossando, se precisar de uma consulta. Ninguém viu a Deus. E nós sabemos por quê. Hoje, com as luzes da doutrina espírita, nós sabemos que Deus é imaterial, incorpóreo. Ninguém viu a Deus. Portanto, nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele, Deus, revela. Isso João vai dizer no capítulo 1. Se Deus não se revelar, você não vai ter acesso. Ele se revela. E naturalmente, como Deus é infinito nos seus atributos, mesmo quando Ele se revela, é claro que Ele não revela tudo. Isso significa que Deus está eternamente se revelando. E nós, espíritos em evolução, vamos assimilando a cada passo da nossa evolução, nós vamos conhecendo melhor a Deus. É o que os espíritos dizem. Eles dizem assim a Kardec:
os espíritos imperfeitos, eles podem sentir e adivinhar Deus. O que é adivinhar? É jogar na Mega Sena. Você aposta. Você fala, eu acho que Deus é assim. Mas você sente Deus. Como diz a nossa poetisa Alda de Souza, Deus se manifesta na mais alta de todas as capelas, que é o nosso coração. Por outro lado, dizem os espíritos, aqueles que já atingiram a pureza, esses o veem e o compreendem. Mas o veem em que sentido? Não com a visão. Porque Kardec vai indagar, é possível compreender a natureza íntima de Deus? E eles respondem, não, a vocês não, falta-lhes o sentido. Então, como você já tem 5 sentidos, se te falta um sentido para compreender a natureza de Deus, isso quer dizer que não são os 5, é um outro. Qual? Não sei. Não sei. É importante guardarmos isso. Então, se você estiver dormindo aí, já está cochilando, esquecer tudo, guarda só isso. Porque esse é o resumo do Evangelho de João. Então, João vai trabalhar com o seguinte conceito: Deus se revelou. Aí você vai pensar assim, já sei, num livro. Sabia que tinha um livro escondido e não falaram. Foi através de um livro? Não. Não foi através de um livro. Por que não foi através de um livro? Você consegue contar toda a sua história em um livro? A sua vida cabe em um livro? Qual vida cabe em um livro? Se a nossa vida de seres humanos imperfeitos não cabe em um livro, caberia Deus? O pensamento e o amor de Deus poderiam ser expressos na linguagem humana? E na linguagem escrita? Poderia? Não poderia. Não poderia. Portanto, João vai trabalhar com o conceito, e aqui é importante. Aqui é importante. Ele vai dizer que Deus se revela através de consciências. Quem revela Deus é um ser criado por Deus. E no caso, o ser que revela para a humanidade terrena o Criador é Jesus. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos, a questão que todo mundo sabe de cor, que é a questão 625, mas eu vou ler o comentário de Allan Kardec. Para o homem aqui não tem conotação de gênero, é homem no sentido de espécie humana. Para o ser humano, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, essa escrita de Kardec é, na verdade, uma interpretação do que está no capítulo 1 do Evangelho de João. Deus se revelou ao mundo através da pessoa de Jesus Cristo.
Deus se limita a Jesus? Claro que não, porque Deus é infinito. Mas o que Deus é, além de Jesus, nenhum ser humano na terra é capaz de apreender. Então, para nós seres da terra, Jesus é a máxima expressão de Deus. Então você não consegue ter acesso ao Criador abrindo páginas ou acessando o Facebook. Para ter um contato com a expressão de Deus, é preciso entrar em relação espiritual com Jesus. Esse ser, o que ele fala, o que ele pensa, como ele age, as suas características são um reflexo de Deus, porque ele é o ser mais puro que já pisou na terra. Tão puro que Deus se manifesta por ele. Deu para entender o que é que desenha. É simples. É simples. Eu não estou pedindo para você concordar. Eu estou pedindo para você entender. Depois desta explicação da Haroldo Dutra Dias, em torno da figura de Jesus, analisemos o capítulo 100 do livro Vinha de Luz de Emmanuel, baseado em Mateus, no capítulo 27, versículo 22 do Novo Testamento, em que Pilatos, a quando do julgamento público de Jesus, coloca a seguinte questão: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? E para nos relembrarmos o que está no Novo Testamento, nesta breve passagem, é o seguinte: o interrogatório de Pilatos. Jesus foi apresentado ao governador e o governador lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Mas nada respondia às acusações feitas pelos sumos sacerdotes e pelos anciãos. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanta coisa dizem contra ti? Ele, porém, não respondeu mais nada, de sorte que o governador ficou muito admirado. Mas os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Retomando a palavra, o governador perguntou-lhes: qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes disse: mas o que farei com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: seja crucificado. O governador insistiu: mas que mal fez ele? Eles, porém, gritavam ainda mais: seja crucificado. Ao ver que nada conseguia e o tumulto crescia cada vez mais, Pilatos mandou trazer água. Lavou as mãos e disse: sou inocente do sangue deste justo. O problema é vosso. E então, Emmanuel vem precisamente colocar esta questão: que fazemos todos nós do Mestre Jesus? Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição por meio da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Continuando, numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, querendo e descrendo ao mesmo tempo. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes.
Outros muitos o acompanham, estrada afora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judeia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes segue-o sem condições até à morte. E raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até ao fim da luta. E então, finalizando, diz Emmanuel, não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege, é indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Roguemos então a Jesus toda a sua proteção e que interceda junto de Deus por todos nós. E muito obrigada.